Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, antes de falar sobre os assuntos, eu quero fazer um comunicado. Hoje, às 21 horas, a gente vai fazer uma live, Alexandre e convidados aqui, para a gente poder falar sobre o nosso Vasco da Gama. Sem demoras, vamos para os assuntos aí do dia. Ontem teve o sorteio lá da Copa Sul-Americana, estaremos a falar sobre isso. 2 jogadores foram oferecidos para o Vasco da Gama e o Vasco especulou mais um jogador. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o sorteio da Copa Sul-Americana. Ficou definido que o Vasco vai enfrentar um clube boliviano. Até dia 29 de dezembro saberemos quem será o adversário do Vasco da Gama, a data que vai terminar o campeonato boliviano. Há 4 possibilidades, 4 clubes que podem enfrentar o Vasco da Gama aí na Copa Sul-Americana: o São José, o Blooming, o Always Ready e o Oriente Petroleiro. A possibilidade maior, os favoritos para enfrentar o Vasco, é o São José ou o Always Ready. Caso o Vasco da Gama enfrente o São José, vamos pegar uma altitude de 3.700 metros. Se o Vasco enfrentar o Always Ready, a gente pega aí uma altitude de 4.090 metros. Eu acho um crime colocar um atleta para jogar num lugar tão alto desse. Certamente o Vasco vai sofrer aí nessas partidas jogando na altitude boliviana. Ficou acertado que o Vasco da Gama faz a sua primeira partida no Rio de Janeiro e sai para jogar lá na Bolívia no segundo jogo. Então essas são as informações. Quando tivermos conhecimento da equipe a qual enfrentará o Vasco, traremos aqui no canal. Então, meus amigos, ontem o Vasco da Gama especulou mais um jogador na parte da noite. Notícia dada pelo Lancenet: Felipe Marques, jogador de 29 anos, ex-Cuiabá. O Vasco sondou este atleta. Este atleta ganhou muita visibilidade quando foi campeão aí pelo Cuiabá ao jogar a Copa Verde. Em 2019, este atleta atuou com a camisa do Novo Horizontino. Então, eu vou passar aqui os outros 2 jogadores que foram oferecidos para o Vasco da Gama e vou dar a minha opinião. 2 jogadores oferecidos para o Vasco: Andy Polar e Brian Montenegro. Esses jogadores, para vir para o Vasco da Gama, dependem do aval do Abel Braga. Foram oferecidos. Se o Abel achar bons nomes, vestirão a camisa do Vasco da Gama. O Andy Polar é um jovem talento. O rapaz tem 22 anos, joga no Binacional do Peru. Ele tem 5 gols e 4 assistências. Deu até uma entrevista muito emocionado com a possibilidade de atuar pelo Vasco da Gama, ao falar que seria lindo vir para o Brasil e vestir a camisa do Vasco. E o Brian Montenegro, jogador de 26 anos, do Olímpia do Paraguai, com passagens pela Premier League, ele foi oferecido para o Vasco da Gama. Jogador que jogou no Leeds United e também no West Ham, lá da Inglaterra.
Então, meus amigos, eu penso da seguinte forma, tá? Esse lance de especulação, esses jogadores que são oferecidos para o Vasco da Gama, a maioria das pessoas já estão vendo como deboche. Como deboche. Ontem, vários comentários aqui no canal falando que o Vasco virou a Previdência Social, que é fila do INSS para poder dar possibilidades aí para jogadores em final de carreira, né? O Vasco apostando em jogadores aí desconhecidos. Uma coisa é esse Felipe Marques vestir a camisa do Cuiabá, ir bem no Cuiabá. Outra coisa é o atleta envergar a Cruz de Malta. Jogar com a camisa do Vasco, que é pesada, é muito difícil. Eu não traria esse jogador. Até porque a gente na base aí, a gente tem possibilidades. A mesma coisa se aplica a esse Andy Polar. Esse Andy Polar, esse rapaz aí, de 22 anos, na minha humilde opinião, se você pensa ao contrário, coloque aí nos comentários. Eu acho uma sacanagem com os garotos da base você trazer um jogador do Peru com 22 anos e tirar a oportunidade desses meninos que estão aí no sub-20 do Vasco da Gama. Eu não acho isso certo. Será se 5 gols e 4 assistências são suficientes para o Vasco poder contratar esse atleta? Não sei. Brian Montenegro, desses 3 nomes, os quais eu citei, é o nome que mais me agrada por ser um jogador mais experiente. É um jogador novo, tem 26 anos, com passagens lá na Premier League, um jogador muito raçudo, joga lá no ataque do Olímpia. Esse nome, para poder compor elenco, ele até me agrada, mas não é o favorito aí para mim para poder assumir uma titularidade do Vasco da Gama. Eu acho que o André Mazuco e também o Campelo precisam efetivamente trazer jogadores que sejam titulares. E muitas pessoas me perguntando: Alexandre, cadê o dinheiro da associação em massa? Onde está? Campelo, você tem que vir a público para você dar um prazo. Torcedor do Vasco da Gama quer prazo para saber quando esse dinheiro vai ser usado, quando esse dinheiro vai estar nas mãos do Vasco, quando os salários vão ser pagos. Você precisa dar prazo, você precisa fixar uma data, porque senão é muito cômodo, porque senão a gente não consegue te cobrar. Senão a gente tem que ficar falando aqui todo dia o mesmo assunto e é chato. Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Depois a gente vai fazer mais vídeos, porque tem muitos outros assuntos para a gente poder tratar. E estamos juntos. Valeu, Vasco neles.